Bom dia! Como que vocês estão? Firme? Ah, que bom, que bom. Que continue assim, né? E para quem está na tarde, aquela boa tarde, o nosso boa noite, para quem ralou o dia inteiro e vai fazer a TPC somente à noite, né? Bom dia para vocês. E vamos o início de uma nova TPC, né? E nós vamos começar e vou falar qual que é o objetivo da minha ATPC de hoje. Então, vou passar aí com vocês a nossa apresentação para que nós possamos, nesse dia, nós possamos trabalhar, né, nessa TPC, como nós estamos gravando duas, uma para o sexto ao nono e outra para o ensino médio, né? E essa TPC, ela tem um objetivo. O meu objetivo é passear pela app que está rolando aí, mas agora não tem mais problema a gente falar, porque ela já está bem adiantada, né? E vamos explorar as habilidades que lá estão contempladas. Eu achei esse aqui muito legal, porque realmente a gente vai fazer esse caminho aqui, né? A gente vai tentar subir aqui e a gente vai tentar, né, fazer esse trajeto, né, fechar totalmente. E eu acredito que a gente nunca feche, né? Por quê? Porque sempre a gente explora cada vez mais. Mas antes de começar a nossa TPC, eu gostaria de agradecer as contribuições de vocês após a nossa gravação lá no YouTube. Eu leio os comentários de vocês com muito carinho e sempre que possível a gente responde. E a nossa querida amiga professora Ana Carolina bem colocou, quando nós falamos na TPC passado sobre ângulos, né? Eu não me expressei e expressei erroneamente, sobre um ângulo agudo, é um ângulo que vai até 90, né, graus. Um ângulo obtuso é que vai de 90 até 180. Tem toda razão, Ana Carolina. Professora, realmente é isso, a gente fala menor que 90 e maior que 90, porque sempre, né, a gente trata isso aí dentro do triângulo, e no triângulo a gente nem precisa se preocupar com os maiores que 180, né? Então, quando a gente trata isso dentro do triângulo, a gente fala triângulo, acutângulo, obtusângulo, e a gente não se preocupa com isso. O ângulo de 180 é o raso, e os ângulos maiores que 180, quando a gente só está trabalhando com ângulos dentro, aí não mais dentro do triângulo, foi na hora do relógio, né? O ângulo, por exemplo, 3 horas, um ângulo é um ângulo, ali um ângulo reto, às 3 horas. E o outro ângulo que se forma, ele é chamado de um ângulo côncavo, tá? Então, os maiores que 180, eles são chamados de côncavo. Agradeço imensamente a professora, a sua colocação, e isso é muito bom. Até eu escrevi para ela assim, quando a gente está com outras pessoas conversando, quando a gente fazia team juntas, a gente já falava, olha, mas, e já levanta, mas na gravação falou, ficou. E a gente tem que tomar realmente, policiar e ter esses abençoados professores aí do lado, sempre colocando seus comentários. Muito bom, muito obrigada. Vamos lá. Então, vamos começar a passear pelas nossas ATPCs. Qual que foi a ideia? Eu vou passar, peguei as questões do sexto ano, e algumas questões eu contemplei todas as questões? Não contemplei todas as questões. Mas eu fiz o seguinte, eu peguei no sexto ano e fui ver as questões que caíram e nos outros anos, as questões que lá estão, se essas questões realmente são as questões com habilidades essenciais apresentadas no Aprender Sempre e contempladas no Aprender Sempre, se elas são questões só essenciais, que estão na lista das habilidades essenciais, mas que não foram contempladas, e se tem algumas que ela era somente do currículo em ação, não considerada como essencial. Lembrando que todas as habilidades essenciais, elas pertencem ao currículo em ação, né? Nenhuma habilidade aqui é fora do nosso currículo, tá?
Então, é isso que nós vamos passear hoje. Lá no sexto ano, e gostaria hoje de fazer com vocês assim, vamos ler bem a habilidade para a gente ver como que essa habilidade, esses especialistas que fazem as avaliações aí, como que essas habilidades elas são contempladas. Aqui é identificar e representar frações menores e maiores que a unidade, associando ao resultado de uma divisão a ideia do parte do todo, utilizando a reta numérica como recurso. Aqui está o objeto de conhecimento que vai ser desenvolvido. Vamos lá, então, frações menores e maiores que a unidade. Vamos continuar ali e ver o que a gente vai ver. Essa habilidade é uma habilidade do aprender sempre. Sempre que aparecia assim, aprender sempre, é que ela era considerada essencial no primeiro bimestre, no sexto ano, e estava lá no aprender sempre, tá? Então, quem trabalhou aprender sempre, que seria legal ali, é muito bom, aqui está a habilidade que estava lá e foi contemplada. Para preparar um suco, Laís utiliza apenas polpa e água, sendo 4 partes de polpa para cada 5 de água. Que fração representa a razão entre a quantidade de polpa e a quantidade desse suco? Eu considero essa pergunta bem para pegar quem não está lendo direito, quem não dá atenção. Ora, ele quer saber o quê? Ele quer saber uma fração. Ótimo. Os dois números apresentados lá é 4, 5, é uma fração que representa uma razão, que aqui estão, razão, uma fração que representa razão. Aqui está partes de polpa, e sim, cada 4 partes de polpa eu ponho 5 partes de água. E a criança lendo isso, por isso que eu tenho que ver se ela está juntando números ou se ela só leu fração e razão e ela fez a razão de polpa para água. Por quê? Porque a pergunta, ela quer saber a razão entre a quantidade de polpa e a quantidade de suco. Olha que danadinha. Então, temos que pensar, se essa criança pôs 4/5, foi porque ela juntou os dois números ou foi porque ela pensou, é uma razão, polpa e água, que não deixa de ser uma razão, só que não é o perguntado. Então, gente, a ideia é essa. Eu sei que suas crianças, eles fizeram, não é um bom termômetro, umas coisas que se podem fazer em casa, mas tá aí, né? Então, quem colocou 4/5, se você tiver acesso a esse estudante, tudo, pergunta por que ele colocou, tá? E aquele que colocou quarto, nono, também pergunta por que ele colocou, viu? Porque as respostas saem na internet, né, nos YouTubers da vida, antes de a gente receber, ainda que eu recebo pelas meninas tudo, mas antes de receber já saiu. Então a gente precisa verificar. Isso não é só para o sexto ano, isso é para todos os anos séries. Ótimo, gente. Então é um bom exercício cuja resposta é 4 partes de polpa para. Eu uso 5, então eu faço 9 partes que vai me dar 9 partes de suco, alternativa C. Correto, gente? C não. Alternativa 4/9, alternativa A. Alternativa C seria o perigo que pode estar correndo aí. Ok, vamos para outra. Tinha uma outra lá também que é em cima da mesma habilidade, que era a questão 22, e as duas figuras cuja parte pintada corresponde a 7/12 são. Quem são? Bom, gente, aí é outro detalhe. Se eu contar as pintadas de todas, me dão 7. Todas me dão 7. Correto? Então, pintadas estão todas 7. O que é comum se apresentar é sempre quadradinhos assim, quadradinhos assim. Ou setor
professor, dificilmente nós apresentamos assim. E é parte do todo. Eu não disse que você não apresenta, eu falei que dificilmente se apresenta, né? E eu acredito que um 3 teve boa votação, porque se preocupou em ver as partes pintadas e não a parte do todo. Isso aqui, alguns poucos olharam. Pergunte também, tente explorar isso, que o melhor laboratório quem tem é vocês com as suas perguntas, né? Então, esta e esta que tem a parte do todo, 7/12, né? Então, seria a nossa alternativa A. Também, né, toda essa habilidade, ela foi contemplada no Aprender Sempre. Esse é um outro exercício, cuidado. Nossa, quantos cuidados, Inês. Em uma determinada manhã, alguns armários do vestiário de uma academia estavam ocupados e outros estavam disponíveis. A figura baixa representa todos os armários desse vestiário, sendo que os coloridos de cinza representam que estavam ocupados pela manhã. Qual que lhe chama mais atenção aí? O cinza. Eu acredito que o cinza chama mais atenção, né? E ainda ele falou lá em cima, ele usou a expressão os coloridos de cinza. Aí só que ele pergunta, qual é a fração, vamos ver se eu estou nele, que representa a quantidade de armários disponíveis. Então, se for pelo hábito colorido de cinza, qual é a fração que representa? Ora, é 3, 6, né? 16 avos. E tem essa resposta. Então, a palavra coloridos de cinza chama mais atenção. A fração que representa a quantidade de armários disponível passa batido. Então, veja se ele não sabe, pela resposta que ele deu, ou foi uma falta realmente de leitura, que às vezes a gente fica batendo numa coisa e é outra. Então, dá uma olhadinha em cima disso, tá, gente? Então, ele quer disponíveis, né? Se a gente tem 6 ocupados de 16, é isso? Então, a gente tem 10 disponíveis entre os 16, 10, 16 avos, ok? Eu achei bem danadinha essas coisas, era para ter muita atenção, e para um sexto ano, né? Onde eles leem, uns têm dificuldade até em leitura, mas vamos que vamos. Aí tem uma outra habilidade que foi contemplada, resolver e elaborar situações, problemas que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor, reconhecendo os números primos, múltiplos e divisores. Muito bem. Vou tirar esse laser daqui, que ele não me permite. Vamos ver se eu consigo. E é do Aprender Sempre também, contemplada, tá? Vamos lá, uma questão. Jonatas comprou 45 maçãs e pretende guardá-las em pacotes contendo a mesma quantidade de maçã, cada pacote, de forma a conseguir a maior quantidade possíveis de pacotes. Ele definiu que não queria pacotes contendo apenas uma maçã, porque se quisesse bastante pacote, eu punha uma em cada um, né? Que seria uma opção. Ele definiu que não queria contendo uma maçã e nem um pacote só. Ó, se ele queria maior quantidade de pacote, um pacote só. É meio difícil, mas só se esse número fosse um número primo, aí eu não teria opção, né? Se ali fosse o número 43, você pode soltar isso para o seu aluno depois, um dia que eu falo assim, na oportunidade. Se eu tivesse 43 maçãs para fazer isso, o maior possível, não pode ser um e nem a quantidade, eu não tinha como dividir, certo? Pode brincar com números primos. Ele definiu, ótimo, quantas dessas maçãs Jonas deve colocar em cada pacote. Gente, ele pergunta a quantidade maior de pacotes possíveis. Então, se eu fizer um pacote, eu não posso. Se eu fizer 2 pacotes, não vai dar quantidade iguais. Se eu fizer 3 pacotes, me dá o quê? 15 maçãs. Então, ele vai ver os divisores de 45, até ele chegar lá e eu consigo fazer 15 pacotes. Muito bem!
Gente, tem a resposta 15. Então, cuidado se teu aluno pôs a letra C. Por quê? A maior quantidade possível de pacotes será 15 pacotes. Só que não é essa a pergunta. A pergunta é quantas dessa maçã ele deve colocar. Se você der um exercício desse para outra série, veja como está a leitura, a calma para ler, né? Uma coisa que é feita, foi feita ali na internet, feita online na hora lá, e nessa hora, será que ele atentou para tudo isso? Então, se o seu aluno colocou 15, pergunta para ele por que colocou 15. Não vai dizer que ele não sabe, que ele não tem a habilidade aí pedida nesse exercício, ou se ele não leu o que deveria ser feito. É muito importante isso. Se a gente ficar batendo, dando murro ali, ponta de faca que a gente faz, e não dá certo. Por quê? Porque não é aquilo, é outra coisa. Então a gente tem que estar, né? Marcos é carteiro e em determinado dia de trabalho foi entregar correspondências em uma rua com 100 casas numeradas de 1 a 100. Durante essas entregas, ele verificou que apenas as casas cujo número eram múltiplos de 12 tinham correspondências a serem entregues. Eu já vejo esse exercício. Opa, vamos lá, Marcos. Desculpa, Marcos, eu passei de você. Tá, é lá mesmo, não tem nada sublinhado. Esse exercício, eu coloquei, né? Estava lá. Quando ele lê isso, entregar para 100 casas, de 1 a 100, apenas algumas casas cujos ele que entregou, ele verificou que apenas as casas cujos números eram múltiplos de 12. Então, o primeiro passo dessa criança, com certeza, se é múltiplo de 12, como nós, né, pensamos assim, mas não faça você. Veja o que ele fez no momento oportuno. O 12, o 24, ele vai contar esses múltiplos, né, escrever os múltiplos até 100. Então, ele tem que saber que ele tem que parar no 96, né? Não é porque lá está escrito 100 que o último número é 100. Esse número tem que ser um múltiplo de 12. Isso é muito importante, principalmente até no ensino médio, quando ele vai trabalhar PA, sequências dos números, o que acontece? Então, ele vai pôr aí as sequências deles e ele vai fazer essa contagem, ele vai conseguir a letra B, ele vai contar 8 números. Qualquer outra disso não me passa assim, né, pela mais. De repente, se ele pôs um outro, pergunte por que ele pôs. Se foi um chute. Se foi chute, pode falar, não tem problema. Porque e aí você vai ver por que você chutou, porque você não entendeu. Então, se o motivo é esse, eu tenho que pegar numa situação, problema dessa, e começar a fazer perguntas, né? A AP serve, ou as avaliações servem para mim, eu vejo ela para mim, eu nem vejo ela para o aluno. Para mim, como que eu devo abordar essa criança? Se foi um chute, por quê? Lógico, gente, eu sei que tem aqueles que não querem saber, mas vamos pensar positivo. Por quê? Porque você não entendeu? Então vamos lá. O que você entendeu do enunciado? Então, eu vou fazer pergunta e você vai me responder sobre o enunciado, para criar esse hábito para entender, elaborar estratégia, executá-lo e depois validar, ok? Muito bom, vamos lá. Um outro que caiu, só que esse exercício 3, gente, ele é do 7º ano. Então, no 7º ano, caiu essa habilidade do 6º ano. Então, o 7º ano, no Aprender Sempre, não tinha essa habilidade como essencial. Ela era do 6º, apesar que tem algumas que às vezes estão nos dois. Ela era do 6º, e lá no 7º ano foi cobrado. Mas como isso? Ora, se é uma habilidade do 6º, né? O 7º ano, vamos ver como ele está, tá bom? Então, você vai procurar essa habilidade no 7º e, provavelmente, ela não está no currículo de ação do 7º ano, né? Ela pertence ao 6º.
Observe o número apresentado no quadro abaixo, o número 16. Qual é o conjunto formado por todos os divisores naturais desse número? Então, é muito importante ele saber quem são os divisores de 16. Legal se ele saber, quando ele bate assim 16, eu sei que o 2 é um divisor dele, né? Se o 2 é o divisor dele, e o 4, que é o dobro de 2, né? E os produtos, né, que existem. Ah, o 4 é o 4 vezes 2. Não sei como ele faz. Eu fico triste falar assim, é isso, tá? O 16 está na tabuada de que número? Não deixa de ser. Mas não como uma regra. Veja se tá e é. Ele tem que saber por que ela tá esse número, o 16, está na tabuada do 8. Por quê? Sabe? O importante é isso, o 16 está na tabuada do 8, porque 8 mais 8 é 16. Então, é isso que eu tenho que enxergar e levar. Eu enxergar, não, desculpa a expressão, que o aluno tem que entender, né? Muito bom, então ele, quem colocou a alternativa B, foi muito feliz, mas verifique por quê. Valéria trabalha numa escola de idiomas que possui 4 turmas de francês. A primeira turma tem 3 alunos, a segunda tem 6 alunos, a terceira tem 14 alunos e a quarta turma tem 48 alunos. Valéria leciona para apenas uma dessas turmas e deseja comprar algumas embalagens de bala para distribuir para os seus alunos. Reparem que é um enunciado grande. Essa questão caiu no 7º ano. A habilidade é aquela do 6º, mas ela caiu no 7º. Essas embalagens são todas iguais e cada uma vem com 4 balas. Valéria vai distribuir uma bala para cada um dos seus alunos. Deve ser aquelas balas bem recheadonas, gostosa, né? Com algumas dessas embalagens, ela conseguirá isso sem faltar e nem sobrar nenhuma bala. Valéria leciona para qual turma desses cursos? Gente, é um enunciado grande, é um enunciado longo. As crianças teriam que ter lido isso aí muito bem lido, com muita calma. Legal é se eles fizessem, sentassem, tinha 24 horas, 48 horas, né? Sentassem um enunciado desse, sabe? E tirando perguntas em cima disso, né? Ele é um tipo de exercício que ele tem que sair do quê? Ele vai comprar pacote de bala que vem de 4 em 4. Então, se ele comprar um pacote é 4, se ele comprar 2 pacotes é 8, se ele comprar 3 pacotes são 12. A quantidade de bala que ele vai comprar sem sobrar são múltiplos de 4. Se são múltiplos de 4, depois que ele chegou, né, gente? Depois que ele conseguiu fazer isso, eu preciso comprar 4, ou 8, ou 12, e eu vejo que as minhas quantidades de bala são múltiplos de 4. Se a minha quantidade de balas são múltiplos de 4, eu tenho que ver nesses números aqui, quais deles são múltiplos de 4. Esse eu não sei. Eu vejo esse caminho, né? E se eu vejo, não sei qual o caminho que você vê, não sei, mas como que levar a pensar qual caminho que essa criança pensou? É isso que é o nosso laboratório, né, gente? Porque se eu ver esse caminho, os números que eu vou comprar são múltiplos de 4, o 6 não é múltiplo de 4 nem 14, só me resta 48. Então, não sei qual foi a estratégia que esse aluno... e tinha um lá que tinha o primeiro lá, desculpa, tinha de 3 e 3 também não é múltiplo de 4, né? Então, eu tenho que tomar um certo cuidadinho, né? Nesses exercícios e tentar não só pensar o que a criança pensou, mas escutar dela o que ela pensou, né? É o nosso laboratório. Nós somos muito felizes, gente. Nós temos um laboratório maravilhoso. Hoje o nosso laboratório está reduzido. Hoje você tem 5 alunos, 6 alunos, você está em online, pega alguns desses exercícios aí, veja o que ele respondeu, né? Você tem esse acesso. Mas meus alunos nenhum fizeram a app. Tá bom, se nenhum fez, estimula, lógico, eles a fazerem. E se você nem falar que é da app, perguntar o que ele pensa no exercício desse, como ele leu,
é um bom laboratório. Ah, mas Inês, agora já estou no segundo bimestre, se eu passar isso, eu não ando. Bom, se ele não sabe fazer isso, desculpa, vai acontecer a catástrofe lá na frente do mesmo jeito. A gente tem que dançar bonito. Neste exercício, nós temos aqui também um exercício do 7º ano, que para renovar o estoque, o gerente de uma papelaria decidiu montar kits de lapiseira para vender as 56 lapiseiras disponíveis. Ele deseja montar no máximo 10 kits com a mesma quantidade de lapiseira. Cada um dos 4 vendedores dessa papelaria sugeriu uma quantidade diferente de lapiseiras para colocar nos kits. Novamente, eu digo, enunciado grande, que o Aprender Sempre traz, sim, dentro dele enunciados um pouco mais longos, e às vezes a gente, um pouquinho de pressa para acabar, a gente faz exercício com enunciados menores, né? Então a gente tem que andar com 2 frentes, a frente do letramento matemático, mas a frente também dessa parte de compreensão, leitura, né? Então eu pergunto assim, eu posso colocar 4 lapiseiras em cada kit? Ora, se eu tenho 56 lapiseiras, se 56 for múltiplo de 4, eu posso. Como que eu vejo que 56 é múltiplo de 4? Ah, Inês, se os 2 últimos números forem de... Não vou pensar assim. Vamos pensar melhor? Se ele dividir 2 e dividir 2, outra vez ele é múltiplo de 4, porque ele está dividindo uma vez. Se eu divido por 2 e divido por 2, é porque eu dividi por 4. Então, a metade de 56 é 28 e a metade de 28 é 14. Só que aí eu vou fazer 14. Legal! Se eu não prestei atenção que no máximo são 10 kits. Eu posso colocar 11 lapiseiras? Bom, só se o 56 for um número múltiplo de 11. Então, isso eu preciso tirar dele, gente. Essa pergunta eu preciso fazer. Eu posso colocar 11 lapiseiras? Ah, acho que sim, acho que não. Por que que eu não posso, eu não posso? Quem são os... Até chegar, né, múltiplo de 11, então 11, 22, 32, 40, 55. Opa, não dá certo. Então, o Carlos já não deu certo. Certo? Esse primeiro, ele falou que ia fazer 14 kits, também não deu certo. Se eu colocar 6 lapiseiras, quando que o número ele é divisível por 6? Se ele for divisível por 2 e por 3. Existe um porquê em cima disso e a TPCs nossas aí gravadas explica por quê. Gente, ele é par. Legal, 56 é par. E 3, ele é múltiplo de 3? 56. Ah, eu não lembro. Se você não lembra, pensa no mais fácil, né? Se a criança não lembra, 30 é múltiplo de 3 e o dobro de 30, 60. Muito bem. Aqui tem um monte de múltiplo de 3. O que é múltiplo de 3? Que anda de 3 em 3. Então, quem é que está na frente? O 57. Então, o 56 está na tabuada do 3, ele é múltiplo de 3? Não, entende? Então, se ele não precisa memorizar regrinhas, né, gente? Aí, Inês, e se o número for excessivamente grande? Uai, se eu tivesse aí 5.600, eu pensava no quê? No 30 mil, né? Eu falei 5 mil, pensava no 3 mil, opa, não é. Então, 3 mil não é. Então, o que sobrou? 2.600. E viria em cima desses 2.600 algumas coisas que eu posso saber. 2.600 você tem de 300 em 300, então vai tirando os 300 em 300. Não sei, gente. O importante é que ele saiba o que ele está fazendo, né? Lógico, não posso eu dar essa sugestão, tem que sair dele. E Samuel, então esse aqui também não deu, porque esse número aqui ele era múltiplo de 2, mas não é múltiplo de 3, e o Samuel disse 8. Ora, 8. Se eu juntar de 8 em 8, eu vou fazer, se eu fizer 5 montinhos, me dá 40 e sobra 16. Então, me dá mais 2 montinhos, né? Portanto, a resposta certa, uma questão que caiu no 7º ano, seria o nosso Samuel. Ok, gente? Vamos lá. Essa habilidade é do 5º ano, né? É uma EF05, mas ela estava lá no Aprender Sempre, habilidade essencial do 6º. Comparar e ordenar números racionais positivos, achei muito legal.
representações fracionárias e decimal. Então, notem como a habilidade ela é abrangente. Ela é o quê? Ela é, eu vou comparar e ordenar, tanto fracionária como a decimal. E relacionar os pontos na reta. Note que esse aqui não está relacionando na reta, mas ele está comparando os fracionários. Então, às vezes, a gente quer pegar tudo, não dá. Pega uma parte, se ele sabe essa, ele sabe tudo. Não é bem assim. Não é bem assim. Qual dessas frações é menor? Pergunte para ele por que ele escolheu, se esse exercício apresentou grau de dificuldade, se ele reconheceu, se ele já sabe que é parte do todo, né? Se ele sabe que é 32 pedacinhos de 12, 24 pedacinhos de 12, 16 pedacinhos do inteiro dividido em 12. Dá para tirar um monte de coisa aí, né, gente? Dá para tirar frações próprias, impróprias, no caso, que são todas frações impróprias, né? Então, dá para fazer tudo isso. E veja, eu considero um exercício, aparentemente é um exercício fácil. Aparentemente você fala, a classe inteira acertou. Imagina, trabalhei tanto com eles, por que eles não colocaram a letra C e não colocou? Mas você não colocou, pergunta por que ele não colocou. Pergunta por que ele colocou que era A, por que ele colocou que era B. Se a gente não perguntar, a gente não vai saber. Presencial, escrito, eu analiso. Se não está escrito, eu tenho que perguntar mesmo, né, gente? Aproveitando e perguntar mesmo, as escolas receberam, está abertas as inscrições para o BMEP, tá, gente? Inscreva os alunos. Ai, Inês, os alunos estão longe, é tudo online. Vai ser online a primeira fase. Então, fala lá para os seus alunos, para a escola escrever que escreve a classe inteira, escreve a escola inteira, gente. Mas aí é outro detalhe. Você vai fazer ou não vai fazer, já é outras coisas. Você vai incentivá-lo a fazer. E é em casa. Mas se tiver escrito, não tem problema. O importante é que está escrito, né, gente? E quanto mais alunos inscritos, maior é a quantidade que vai para a segunda fase. Então, escreva. Por que eu estou falando disso? Porque aqui eu comentei que o importante é que o aluno escreva. Quando ele escreve, eu analiso. E é o que acontece na segunda fase da UBMEP, tudo escrito, né? Vamos criar esse hábito. Observe o ponto P apresentado em uma reta numérica que está dividida em partes iguais. Notaram, gente? Aqui nós pusemos só as frações e ordenamos. Aqui eles estão em frações colocados na reta, né? E o ponto P, então, tem hora que, não sei se na cabecinha deles, como isso eles viu por último, se isso aí já fica ali a 1, né? Eu dividi, ele pensa na parte no todo. Não sei, né? Então é importante que o meu inteiro está dividido em 1, 2, 3, 4, 5 partes, né? Então, quem quer esse 1 é 5? 1, 2, 3, 4, 5, isso. Quem quer esse 1 é 5 partes de 5, e o P seria minha 4 partes de 5. Então, se colocou outra pergunta, a gente considera uma habilidade essencialíssima, e se ele respondeu outra coisa, veja por quê. A Inês, eu só tive um aluno, que ele vai servir de termômetro para você. Eu não tive nenhum aluno que fez. Novamente, incentive a fazer e, no momento que você reunir com eles, né, pergunte, passa, como que você colocaria a resposta disso? Para você já ter um laboratório menorzinho, mas é um laboratório. Essa habilidade, reconhecer que a relação de igualdade matemática não se altera ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir os seus dois membros por um mesmo número. É a propriedade da igualdade. É uma propriedade considerada essencial no sexto ano. Quando eu pus não está no aprender sempre, quer dizer, ela não foi contemplada no aprender sempre, mas ela, naquelas habilidades essenciais do sexto ano, ela está lá, tá bom? É isso que eu falei, não está no aprender sempre, é que ela não foi contemplada, tá bom? Observe a sentença matemática abaixo, no sinal desse símbolo aqui, corresponde ao que número? Bom, eu vejo que um exercício desse, né, nossa, né, mais que depressa,
a gente fala, ó, se eu tenho 31 de um lado, né, a gente fala assim, se eu tenho 31 de um lado, do outro lado eu tenho que ter 31. Então, 60 menos quem que me dá 31, certo? Sem problema, correto. Se a criança pensar isso sozinha, se a criança elaborar isso sozinha, de repente traz o quinto ano, manda ver. Só que a habilidade, a ideia da habilidade, nessa de comparar, qual que é a ideia de comparar? Se você tem 19 mais 12 aqui, igual a 60 menos esse fulaninho aqui. Ah, eu vou fazer diferente, tá? Mas tudo bem. 60 menos esse fulaninho aí. Qual que é a ideia? Não é achar o valor do fulaninho, já pensando, preparando na equação? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar 60 aqui e tirar 60 aqui, porque não é isso que a habilidade fala? Se você colocar ou se você tirar de ambos os lados, não altera, não é isso? Nos dois membros, ambos os lados, nos dois membros, não é isso? Então, eu vou ter aqui esses dois jogando fora, que é isso que você fez, e você fez do lado de cá, e isso nos deu quanto? Menos 29, é isso, gente? Então, aqui deu menos 29 igual a menos isso. Se eu dividir este lado por menos 1 e dividir este lado por menos 1, eu vou ter o valor desse fulano. Ou, se ele olhar aqui em cima, certo? Uma criança, sexto ano, eu não... Tá aqui. Ou se eu olhar aqui, bom, esquece o menos aqui, esquece o menos aqui, porque eu posso tirar daqui, só que esse esquecer seria dividir. Então, esse fulano me deu o número 29, correto, gente? Então, eu tinha 31. Quanto que eu tinha lá de cá? Cadê? 60 menos 29, que me dá o 31. É um exercício que dificilmente a gente trabalha com eles assim. A gente vai fazer, ou eles talvez vai montar falando quem falta para chegar. A habilidade que pensava em trabalhar era essa. Às vezes você põe um exercício pensando na habilidade, o aluno faz de outra maneira, sem problema algum, e chega, mas sem permear a habilidade. Ele permeou internamente, né? Internamente na mente, ele nem sabe, mas essa habilidade foi o que ele fez. Aí cabe a gente tentar pegar isso que estava na mente dele e tirar da mente dele para entender a habilidade. Novamente, aqui, esse aqui eu achei muito legal. Considere a igualdade matemática apresentada no quadro abaixo. 60 dividido por 2 igual a 15 mais 15. Algumas operações foram inseridas nessa igualdade, chegou-se às 4 sentenças abaixo. O que ele fez na primeira? Na primeira, ele pegou o que ele tinha e multiplicou por 5. Na segunda, ele pegou o que ele tinha e multiplicou por 5. Se eu multiplico por 5 de um lado, multiplico por 5 do outro lado. Na primeira, ele pegou tudo e tudo não, ele pegou e dividiu por 5. Na segunda, ele pegou e dividiu por 5. Em cima da habilidade, o que eu faço de um lado, eu faço do outro. Aqui ele dividiu por 5 e aqui ele fez 5 dividido por isso. Então, aí já está contrário ao que a habilidade fala. Se a primeira você divide por 5, o segundo membro é dividido por 5. E aqui ele fez o 5 dividido pelo segundo membro. Então, essa aqui, pela habilidade, ela está fora, né? E essa aqui, ele multiplicou por 5 o primeiro membro e dividiu por 5 o segundo membro. Não, se eu multiplico o primeiro por 5, o segundo tem que multiplicar por 5 ou dividir. Então, as duas últimas eu tirei fora. E as duas primeiras? Qual que é a diferença? Então, além daquilo da habilidade, além de se eu adicionar, se eu subtrair, tem que ser nos ambos os membros, existe sim a prioridade, quais são as operações que são feitas primeiro, porque quando ele escreve isto 5 vezes 60, como é multiplicação, é o que aparecer primeiro que você faz, não dá problema se eu puser parênteses ou não puser parênteses. Se eu puser parênteses, eu vou fazer 5 vezes 30. Certo, gente? E se eu não puser parênteses, eu vou fazer 300 dividido por 2, que não altera.
Mas nesse daqui, se eu divido 60 por 2, me dá 30. Se eu divido por 5, 30 por 5 me dá 6. E aqui, o que eu tenho? Quem está sendo dividido por 5 é somente o número 15. Então, isso me deu 3, que somado com 15 me dá 18. Então, a importância dos parentes, a importância da ordem das operações, não está, vamos dizer assim, subentendida lá dentro, mas ela não é da habilidade. A habilidade é o que você faz de um lado, faz do outro. Aí vem a outra coisa, a ordem das operações, a ordem dos parentes, ok? Vamos lá, o horário voa. 2 amigos foram a uma lanchonete, cada um deles comeu um pastel e para beber eles compraram uma única garrafa de refrigerante que custou R$ 6. Os pastéis que eles compraram custaram o mesmo preço e ao todo eles pagaram R$ 14. Então eles foram lá e pagaram R$ 14 por um lanche. E ele quer saber quanto custou cada pastel. Ora, pensando na habilidade, né? A gente poderia fazer rapidamente na cabeça, você falaria o quê? Eu quero saber o preço do pastel. Quanto que eu gastou? 14. Ó, e nesse 14, o que significa? Esse 14 significa que tá o quê? Os 2 refrigerantes, né? Desculpa, os 2 pastéis mais o refrigerante. E isso me dá R$ 14. É o que está escrito lá. Nossa, Inês, você já está escrevendo equação? Estou, mas eu poria pastel, meio refrigerante, mais meio refrigerante. E agora eu sei muito bem que esses 2 pastéis, ou pastéis mais R$ 6 me deu 14. Ótimo. O que eu faço? Tiro 6 desse lado, tiro 6 desse lado, divido por 2 desse lado e divido por 2 desse lado. Realmente, isso é o início de uma resolução de uma equação. Passa para cá, passa para lá, muda de sinal, é um angu que dá nas crianças até hoje. Tá, gente? Então, isso é muito importante. Não estou dizendo que nós não devemos fazer, eu já falei trocentas vezes, mas não tem importância. Eu não estou dizendo que eu tenho que escrever 2p mais 6 menos 6 igual a 14 menos 6. Sexto ano, sim, é importantíssimo. Eu estou dizendo que eu falo, vamos tirar esse 6 daqui, não é ele que vai passar para lá. Eu tiro o 6 daqui, fica 2p, e eu vou tirar 6 daqui. Então, eu não preciso escrevê-lo 2 vezes, mas eu sei que eu tirei 6 daqui e tirei 6 daqui. Então, este 6 daqui, ele não mudou de lado, ele sumiu porque eu subtraí, é a habilidade trabalhada, né? Então, isso é muito importante, e aí você viu, vai ver que 2 pastéis custam R$ 8. Se ele colocou R$ 8, veja porque ele colocou R$ 8, se ele chutou ou se ele não leu, que ele quer saber o preço de cada pastel, tá? Então, para julgarmos, nós temos que ouvir ambos os lados, né, para ver o que está acontecendo. Essa habilidade aqui é uma habilidade que estava no aprender sempre, sim. Solucionar e propor problemas que envolvam cálculos mentais por meio... Ai, eu gosto desse problema. Por meio de estratégias pessoais. Muitos de lá que nós passamos, aquelas habilidades, eles fizeram por estratégias pessoais, né? Então, isso é muito legal. Ai, vocês vão ver que legal que é isso. Antônia é costureira e produz lenços para vender. Ela vende os lenços que produzem embalagens com 3 unidades cada. Certo dia, quando foi preparar essa embalagem, ela verificou que tinha em seu estoque 2 caixas. Uma caixa tinha 65 e a outra tinha 28 lenços. Quantas embalagens? Bom, então provavelmente eles devem, né, para levar a pensar quantos lenços que eles tinham, né? Eles tinham lá 68, 65 com 28, eles tinham lá 93 lenços para ser distribuído em caixas e cada caixa com 3 em 3. É um problema que, lendo, não daria. Eu não vou falar, eu pensei em somar, outros poderia falar, se eu fizer com 3 unidades 65, é uma outra estratégia, né, gente? Não é uma outra estratégia? Mais complicada, mas ele poderia falar, eu vou pegar os 65 e dividir por de 3 em 3. Se eu puser de 3 em 3, o que vai acontecer aqui?
vai sobrar 2 lenços. Muito bem. Então, na outra, eu não tenho mais 28 lenços. Eu tenho quantos lenços, então? 28 mais os 2 que sobrou nesse são 30, que vai me dar mais 10 caixinhas. É outra estratégia. A outra estratégia é ele fazer o 28 por 3, falar que dá 9 e sobra 1. Ele pega a sobra desse e dá outra caixinha. É estratégia pessoal. Certo? Ah, mas é muito mais fácil. Mais fácil é como ele faz. Cada um tem o seu mais fácil, né? Esse aqui que eu falei muito, princípio multiplicativo. Aí eu li aqui, no 6º ano, isso é considerado como estratégia pessoal. Não se fala, apesar que lá pequenininho já aprende, só que não é princípio, para ele não é um princípio multiplicativo. É uma estratégia que ele faz que multiplicando esse 3 por 2 dá 6, que é a quantidade. Mas achei muito interessante que para o 6º ano isso não é considerado uma habilidade de princípio multiplicativo, mas sim de uma habilidade, estratégia pessoal. Eu achei muito pertinente, né? Porque a gente começa a falar em princípio multiplicativo realmente bem mais para frente. Antes falava só no ensino médio, agora trouxe um pouquinho para cá. Esse também é estratégia pessoal e caiu no 7º ano esse exercício com essa mesma habilidade, tá? A habilidade é estratégia pessoal. Então, aqui, se é estratégia pessoal, ele que faça como ele achar melhor, né? 2 copos de polpa, ele faz 4 litros. E eu não sei qual que é a estratégia que ele vai fazer. Eu vou falar para você, a minha estratégia faz, se 2 eu faço 4, com 4 eu faço 8, com 6 eu faço 12, né? Com 8 eu faço 16. Opa, 8. E com um copo eu faço 2. Ou ele poderia fazer um copo, né? Ele poderia falar assim, que com um copo, não sei, são estratégias, né, gente? Um copo de polpa, ele faz o quê? 2 litros de suco. Se eu tenho 9 copos de polpa, eu vou ter vezes 9 litros de suco. Então, eu não sei qual seria a estratégia. Essa seria uma estratégia, achar um. A outra é somar de 2 em 2. 2 eu faço 4. 4 eu faço 8, né? 8 eu faço 16. Opa, agora eu só preciso de quê? Eu só quero um copo, então um copo eu faço 2. Então, esse mais esse mais esse. Não sei. Estratégia pessoal, né? Por isso, cabe a ele fazer e não você sugerir, né? A gente não pode sugerir. Essa habilidade, ela é essencial do 6º ano, mas ela não foi contemplada no aprender sempre. Então, a gente vê ali que é bom passar todas as habilidades essenciais, mesmo as não contempladas, e dar um alertinho ali para nós, conforme nós trabalhamos ali, que eu tenho uma gravação feita para vocês lá sobre as habilidades que são essenciais e não trabalhadas, a gente sugeriu algumas coisas lá. Já fiz isso para o 2º volume 2, né? A reta numérica abaixo, vamos lá. Identificar e comparar, ordenar números naturais e números racionais, representação finita, decimal finita, dizendo quais são os usos, fazendo uso da reta para localizar. Legal. Essa reta está dividida em segmentos de mesma medida. Ora, se é de mesma medida, se eu li essa palavra, segmentos de mesmo... Gente, não é de mesmo tamanho, tá? É de mesma medida. Se eu li essa palavra, eu vejo se ele entende que segmento é esse pedacinho. Não sei, é tanta coisa escrita aqui, ó. Dividida, bom, acho que eu vou relacionar com tracinho. Segmentos, o que é segmentos? O que é medida? Se falar só de pedacinho do mesmo tamanho, mesmo, né, tamanho, mas não, são segmentos de mesma medida, é isso que é o bonito, né? Então, se é de 10 em 10, eu não preciso fazer 10, 10, eu posso tirar 10 desse fulano que eu chego na conclusão, né? Sugestão. As questões 16 a 20 do 6º ano, elas são todas habilidades do 3º ano. 3º ano, as habilidades 16 a 20. Coloquei ele tem que
Ele tem, não. Seria legal, né? Se ele soubesse aqui quantas camisas para adultos estão à venda nessa loja, se ele soubesse camisas para adultos, ler tabela. Então, são habilidades que já é para trazer do terceiro ano. É para trazer? Devem trazer. Desculpa os palavreados, devem trazer. Mas se não trouxer, vamos ensinar. Observe no quadro abaixo a escrita, se ele sabe ler escrita e transformar em números, se ele sabe a unidade adequada de líquido, né, de leite. Então, isso caiu no sexto ano. Então, fique de atalaia, gente, fique de atalaia. As questões 16 a 20, quem fez se acertou, porque é bem ali, né? A gente tem que estar com boa cuidado, senão temos que acertar, porque é coisa bem grave, não saber ler um número, transformar um número em leitura, em numérico, é complicado. Então, eu preciso descomplicar isso. Aí teve uma outra habilidade que também foi contemplada no Aprender Sempre, reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando os lados, vértices, ângulos. Esse daqui, Letícia comprou um quadro que tem o formato de um polígono com 6 ângulos internos. Esse polígono é conhecido como... Então, ela sabe que é polígono, ela sabe que é ângulo interno, 6 ângulos internos ou 6 ângulos externos, ou se ela sabe que é um polígono, né? Então, aí também seria uma questão, se por acaso ele falou qualquer outra coisa, pergunta por quê. Eu falei que é pentágono. Por que você acha que é pentágono? Ah, porque pentágono tem 6 ângulos internos. Não sei, então tenho que saber por que uma outra resposta diferente dessa. E não eu fazer conjecturas minhas que o porquê que ele pôs. Qual é a figura que possui todos os ângulos retos? Também é uma questão que é para acertar, mas se não acertar, eu tenho que ver o porquê, analisar, né? Se ele reconhece um quadradinho aqui, e cada angulinho desse aqui corresponde a 90 graus. Senão, em certas aulas, a gente acha que está abafando e não está entendendo nada. A questão 24, ele fala de grandeza e medidas, só que é uma habilidade essencial do quinto ano, que foi cobrado no quinto ano, então não estava no Aprender Sempre do sexto ano, do quinto ano, que ele trabalha como perímetros, tá, gente? Agora a gente vai ver, então, questões que caíram no sétimo ano e algumas habilidades essenciais lá contempladas. Eu não vou passar por todas, mas as mais pertinentes a gente passou sim. Tá? Essa é uma habilidade, notem que é uma habilidade do sétimo ano mesmo, e ela é essencial. Então, tá? No sétimo ano, ela é essencial. Construir triângulos usando régua e compasso, reconhecer a condição de existência do triângulo, quanto à medida dos lados, utilizar transferidor para medir os ângulos internos e verificar que a soma dos ângulos internos é 180. Gente, essa habilidade é legal quando a gente estiver realmente juntos, poder construir, mas enquanto a gente não está, né, a gente vai vendo o que dá para fazer. E esse exercício, ele fala que o professor Ricardo pediu que os alunos dividissem em grupos e que cada um desses grupos levasse 3 palitos para a aula seguinte. Esses palitos iam ser utilizados para montar um triângulo. Observe no quadro abaixo as medidas dos palitos que cada um desses grupos levou. Sugestão, vou dar uma sugestão para vocês. Que tal um exercício desse? Você passar, ele está na casa dele, fala assim, pega 3 palitos ou 3, 30, 37, pega 30, 37, 70, são números grandes, mas se ele pegar aquele espaguete de macarrão, se ele fizer de 3, 3 e 7 centímetros e cortar, de 1, 2 e 3 centímetros e cortar, ou você pega um outro número, coisas assim, e faça 4 grupinhos com esse seu triozinho de macarrão que você pediu para ele cortar. Qual desse triozinho deu para formar triângulo? Então, acho que é um exercício que dá para interagir bem legal no ensino híbrido, né? Eles podem fazer isso. Macarrão não tem. Eu pensei no espaguete mais rápido, mas se macarrão não tem, pede para cortar um pedaço de
não pega a linha, porque linha tem que esticar, então vai ficar meio assim, palitinho de churrasco, coisas que possa ter em casa, né? Ou você pegar, não sei, você vai ter criatividade aí bastante para fazer, né? Cortar papelão, se tiver um papelão para cortar. E esse aqui acho que é o tipo de exercício, né? Que dá legal para ser feito em casa no nosso ensino híbrido, né? E eles vão ver que esse mais esse vai chegar à conclusão da desigualdade triangular. Então, o grupo que é feito aqui é o grupo D que acertou. Muito bom. Aqui é um outro exercício. Esse exercício, né, gente, é importante, mas tem que ler muito bem. Retas paralelas. Eu falei, se eu estou em ensino híbrido, eu mostro esse desenho e falo quais são as duas retas que vocês acham que podem ser paralelas, tem mais cara de ser paralelas, porque eu não posso afirmar que elas são paralelas só se está escrito. Ele falou que as retas são, então eu sei que são porque ele falou. Mas se eu falo, olha, a reta T e U, o que elas apresentam ser, né? Ou duas retas paralelas estão desenhadas. Quem são as retas paralelas desenhadas? Vamos trabalhar um pouquinho com a geometria, tá, gente? E o objetivo desse exercício tem que ler direitinho essas montagens, tá? Aí ele fez uma outra paralela a essa, passou pelo ponto P. Ele trabalha aqui, né, gente? Opa, Inês, não volta lá, volta aqui. Esse ângulo aqui, este ângulo e este ângulo, eles são o quê? Ângulos este e este, alternos internos, né? Então dá para tirar muitas coisas desse exercício. E quando ele vai construindo, vai fazendo, ele chega. Opa, por que eu estou perdendo? Ah, tá, porque eu já achei que aqui já estava bom. Ele quer saber, a professora queria saber a soma desses três ângulos aqui, né? Então, é um tipo de exercício que no ensino híbrido eu tenho que colocar perguntas para ver as respostas, para depois falar, olha, essas retas, porque senão eu falo, eu estou construindo retas paralelas, ou construir com o GeoGebra junto com eles, para eles irem entendendo junto com eles assim, você no GeoGebra e ele vendo, ou você desenha no caderno e filma, mas parte a parte, porque um montoado desse, com os dados aqui, começa a ficar complicado, tá? Então tem que ir de comecinho, comecinho. Esse aqui tem uma estrutura metálica, novamente eu vou passar meio batido, eu quero saber a soma dos ângulos internos, né? Qual deverá ser a medida em grau do ângulo da estrutura? Olha que diferença, eu já falei, ele quer saber a medida dos ângulos internos, mas não, ele quer saber quanto vale alfa. Aí que depois que eu reconhecer quanto vale alfa, quanto que eu posso por aí? Eu posso pôr mais do que um valor para esse alfa? Esse alfa eu consigo, eu posso falar que esse alfa vale 50, eu posso falar que esse alfa vale 80? É isso que é uma coisa bem importante. Você já tem aqui 8, 11, você tem 118 aí. Bom, se é 118 para 180, tem que acabar em 2, né? Certo, gente? Então, a letra desse exercício é a nossa letra número B, é isso? Muito bom. Joia, letra B, exercício 12. Ótimo. Aí eu vou continuando, ele passa essa outra habilidade aqui, ela é essencial, mas ela não foi contemplada no aprender sempre. Resolver elaborar situações com números naturais, envolvendo noções divisores de múltiplos. Gente, é muito importante que a gente veja, leia bem essa habilidade e veja essa habilidade, qual é o tipo de exercício que eu posso fazer? Que às vezes a gente lê habilidade e a gente faz, quer pôr tudo na mesa. Faz um pouquinho, faz outro pouquinho. Então, não é porque ele fez aquela parte que ele já adquiriu habilidade, aí tem que fazer a outra parte. Aqui ele fala de múltiplo, ele fala de divisor. Então, eu tenho que dar exercício de divisor, exercício de múltiplo, exercício que possa incluir o máximo divisor, exercício que possa incluir o mínimo múltiplo comum. E, além de tudo, por meio de estratégias diversas. Então, aí que eu faço o conjunto
do que contempla a habilidade, né? Por isso, uma habilidade nunca se acaba, você se aprofundou o suficiente, você sempre pode aprofundar mais e mais. Alguns cometas passam pela órbita da Terra periodicamente. O meu professor, colega de geografia, pode me ajudar a explicar tudo isso melhor, mas passa, então, em volta da Terra periodicamente. Um desses cometas passa a cada 8 anos, outro passa a cada 7 anos e o terceiro passa a cada 6 anos. Em 2004, esses 3 cometas passaram juntos. Não é juntos, né? 2004 tem 365 dias, né? Após 2004, em quantos anos ocorrerá a próxima passagem? Ora, se for em 2004, um vai ser de quê? De 8 em 8, outro de 7 em 7, 6 em 6. Ah, então, é só eu achar o mínimo múltiplo comum, né? Eu preciso me preocupar, já que é por estratégias diversas, eu posso ter a liberdade de sugerir. Sempre, né, Inês? É bom que só eu falo. Se ele passa a cada 6 anos, 8 anos são múltiplos de 8, né? Múltiplos de 7, que múltiplos de 6. Só que para ser múltiplo de 6, ele tem que ser múltiplo de 2 e múltiplo de 3. Só que para ser múltiplo de 8, ele é múltiplo de 2. Então eu vou pensar em 8, 7 e 3. Por quê? Não precisa de 6, o 2 já está garantido lá dentro. Então, eu faria simplesmente 7 vezes 3, 21, e 21 vezes 8, que vai me dar os 168. Uma sugestão, né? É gostoso quando a gente vai falar, puxa, por que assim não dá certo? Aqui uma fábrica possui 2 modelos de máquina para produzir parafusos. As máquinas do modelo X fabricam 60 parafusos. A cada remessa, a massa de máquinas do modelo Y faz 84 a cada remessa. O proprietário quer criar um formato único de embalagem que caiba o maior número possível de parafusos, de tal modo que ao embalar uma remessa produzida pela que faz 60 em 60, dá certinho na caixinha, e que faz de 84 em 84, também dá para embalar na caixinha. Para atender esse objetivo, quanto que deve conter cada embalagem, né? Se é de 60, se o de 60, pode ser embalagem dos divisores de 60 e de 84, os divisores de 84, né? E assim é legal ele ir pensando qual estratégia que ele vai usar, estratégias diferentes, né? Ele fala que são estratégias diversas, né? Será que ele vai achar todos os divisores de 60, todos os divisores de 84? Será que vai achar o maior divisor comum entre 84 e 60? Não importa, né? Importa que se ele colocou a resposta A, eu tenho que perguntar para ele por que que você colocou a resposta A? Por que que você achou que é 6? Ah, porque 6 é o divisor de 60 e o 6 é o divisor de 84. Muito bem, você tem toda a razão, mas só que tem um detalhe, ele quer saber, ele falou para caiba o maior número possível. Será que tem um número maior que o número 6, né? Então, se ele colocou 7, por que que você colocou 7? 7 é divisor de 84, mas 7 é divisor de 60. Então, esses porquês que vão nos chegar a um conhecimento bom. E o 12, que aí está, né? Outra habilidade também do 7º ano, é essencial no 7º ano, considerada essencial do 7º ano e não contemplada no aprender sempre. Situações, problemas que envolvam medidas de grandeza inserido em contextos oriundos de situações cotidianas ou em outras áreas de conhecimento, reconhecendo que toda medida empírica é aproximada, é não comprovada cientificamente, né? Bonita a habilidade, mas o que vem ser isso? Você vai falar, mas isso em um parque de diversões, a altura mínima exigida de uma pessoa para andar na montanha-russa é de 1,37 m. Heitor estava nesse parque e foi impedido de andar neste brinquedo, pois a altura é de 120,40 centímetros, né? Em quantos centímetros a altura de Heitor estava abaixo da mínima exigida?
Então, realmente, a medida, né, essa comprovação da medida aí, a exatidão, né, aproximada, ele diz, sempre é aproximado. Nesse caso, ninguém passa daquele reguinha dele lá, é bem aproximado. Gente, olha as respostas. Se eu pego o maior e tiro o menor, loucamente, eu vou achar o 119, ok? Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Se eu faço esse menos esse, não vi se estão na mesma unidade. E outra coisa, eu nem entendi o que está lendo o problema. Se esse problema diz que ele não entrou porque ele é menor do que a altura permitida, eu não posso tirar o 1,37 do 1,20, porque está dizendo que o 1,20 é menor que o 1,37. Você veja quantas coisas tem aí, quantas coisas que faltou na compreensão dessa criança, né? Então, é um exercício onde há necessidade de fazer a conversão. Posso fazer a conversão disso para metro? Se você fizer disso para metro, você vai ter 1,2040, né? Que também é uma conversão, só que aí ele vai ver que não vai ter a terceira casa na resposta, e a resposta está em centímetro e não em metro. Mas isso é uma coisa possível? Alguém, de repente, pode falar, dona, minha resposta não está aí. E ele pode estar transformando tudo para metro. Então, a gente tem que ver isso. Até chegar que, como a resposta é em centímetro, vamos transformar tudo para centímetro, ok? Portanto, esse exercício 4, a resposta alternativa seria A. Agora, é uma habilidade do 6º ano que está no Aprender Sempre como essencial do 7º ano. Elaborar problemas com números racionais positivos na representação decimal, envolvendo as 4 operações fundamentais e a potenciação por meio de estratégias. Luísa comprou isso de um fio de uma cor, isso de um fio de outra cor, e o metro de cada um desses fios custa R$ 9,50. Como ele vai fazer, é importante eu entender, já que eu posso ter sempre as minhas estratégias, ele pode calcular os 6 metros e 10, quanto gastou no 10 metros e 2,20 centímetros, né? E somar as duas quantidades, ou ele pode somar as duas quantidades de metro e multiplicar, né? Eu sei que eu tenho 16 metros e alguma coisa. Se custasse 10, ou por aproximação, se custasse R$ 10, seria 160. É um pouquinho menos que 10, eu estou lá, ou 154 ou 103, né? Então, seria algo de aproximação, aonde ele vai ter a alternativa. Exercício 5, ele vai ter a alternativa D, né? Então, são estratégias que sempre a gente deve ouvir. João comprou 9 garrafas que continham 1,5 litro. Quantos litros? Eu posso fazer 9 de 1 litro, que dá 9 litros, mais metade de 9 litros, que é 4,5, né? Se eu tenho 9 garrafas de 1,5 litro, ele colocar essa é um chute ou uma preocupação muito grande, né? Ou na conta, quando ele operou, fez essa operação, ele tem problema de colocação da vírgula, mas esse problema foi gerado pela falta de compreensão, pela falta de validade do que ele está fazendo. Se uma garrafa é 1,5 litro, eu não posso ter 9 garrafas com 1,35, né? Então, essas coisas a gente tem que prestar atenção, ver, para ver aonde, achar o foco ali que eu posso ajudar a minha criança. Uma habilidade do 6º ano também foi no Aprender Sempre. Operações, subtrações com racionais. Aqui ele já deu lá passado a gente fez uma comparação, aqui ele deu uma soma. Acho que o maior cuidado é ver se não vai aparecer denominador 9. Se aparecer denominador 9, é um cuidado muito grande. Qualquer outro número que aparecer aí em cima, eu me preocupo. Se ele põe 9 embaixo, o outro põe 4/3 só, então realmente está bem, né? 4 ou
talvez 8/3. Por que você falou 8? Ai, dona, eu somei errado. Aí ele já nota que ele somou errado. Ah, é? Então o que você poria? Mas pega a resposta certa. Porque de repente ele vai falar 7 e põe, tá? Aqui é a parede de um quarto. Marisa reaproveitou uma tinta. É também já que é estratégia diversa e eu gosto muito de fazer desenho. A lata de tinta dela. O que tinha a lata de tinta dela? A lata de tinta dela, ela tinha 3/5 da sua capacidade total. Então, essa lata de tinta estava dividida em 5 partes e a lata de tinta tinha essa parte, essa parte, essa parte aqui de tinta. Quando ela acabou de pintar, o que aconteceu com essa lata de tinta? Essa lata de tinta passou a ter a metade. Então, eu vou por falar que a lata de tinta, assim, né? Ela passou a metade, tá aqui. Joia. Só que essa lata, ela estava dividida assim, não estava? Eu tinha essas 3 partes. Como ela tem a metade agora, ela vai ter exatamente esses 5 quadradinhos, não é isso? E se eu cortar aqui, eu tenho quantos quadradinhos estavam usados? Não eram 6 quadradinhos? Se eu só tenho 5, é porque eu gastei um quadradinho. Mas um quadradinho dentre quantos? Dentre os 10, né? E aí fica sugestões. De repente, o outro acha que a lata estava com 3/5 e agora ficou com meio, né? Então eu faço 3/5. Outros acham que fazer 3/5, não sei, menos a metade, é isso? Porque se eu tenho o que eu tinha menos o que eu usei, vai ver o que sobrou. A compreensão disso é mais fácil como? Para você e para o aluno. Vamos ver, tentar isso. Para mim, a compreensão mais fácil tem que ser a do aluno. Então, qual que é a do aluno? Deixa ele fazer. Uma habilidade do 7º ano que foi contemplada no Aprender Sempre também, ideia de variável expressa por letras ou símbolos para expressar relações entre duas grandezas, diferenciando a ideia de incógnita, né? Mariana tinha 20 moedas, então aí só lendo e armando, né? 20 moedas, certo dia ela ganhou mais, então você tem que falar para o seu aluno por que você pôs tal resposta, por que você pôs tal, por que você pôs a resposta A? Então, gostou de falar, olha, eu tinha 20, eu ganhei mais algumas que eu não sei quanto é, que eu chamei de X, e ele ganhou mais algumas de sua mãe. Em seguida, ele tirou 12 e restou 16, né? Então, como que ele arma? Que esse aqui é um exercício, ele tá bem simples aqui, né? Compreender a ideia de variável representada por letras e símbolos, né? Esse aqui, no caso, nesse caso aqui não é variável, esse x não pode ser qualquer valor, esse x é o número exato, né, gente? Eu tinha 20, tirei 12, eu fiquei com 8, então eu ganhei da minha mãe 8, eu só pode ter ganho 8, eu não posso ter ganho outra coisa. Então é importante essas colocações, aproveita, falo que é variável, que é incógnita, é importante já aprendendo isso. Outro exercício, ele comprou um refrigerante, 2 bolos. Ao todo gastou 20 reais. Então eu sei que um refrigerante mais 2 bolos deu 20. Só que o refrigerante, eu não vou escrever um refrigerante, eu vou falar 7 reais mais 2 bolos. Então, 7 reais mais 2 bolos, se o bolo que eu não sei, eu não posso falar que esse primeiro significa o quê? Esse primeiro significa um bolo mais 7 reais. E o segundo? O segundo é só 2 bolos, mas eu gastei 20 só em 2 bolos. E aí vai. Aí as habilidades da questão 16 até a 20 são todas habilidades do 5º ano, tá, gente? Que é para que eu pus um exercício aqui. Ele quer saber a quantidade de aluno que frequentou aula de musculação, tá? Então, é uma habilidade que é contemplada no 5º ano. Essa habilidade aqui também é do 5º ano, né? Não está no nosso Aprender Sempre, não é considerada como essencial, mas ela estava lá essencial no 5º ano. Por quê? Porque ela seria usada para depois, né? Resolver e elaborar situações, problemas,
com adição, subtração dos naturais, com os racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas. Aqui é uma habilidade do 6º ano, compreender essa habilidade, gente, então está no 7º ano. Então, nós estamos no 7º ano. É do 7º ano. Essa habilidade, ela foi contemplada no terceiro, será contemplada no aprender sempre na terceira bimestre do 6º ano. Então, essa habilidade, no 7º ano, ela não aparece nem como essencial e nem como uma habilidade que não é essencial, mas está no currículo em ação. É uma habilidade que a criança aprendeu lá no 6º ano, que ela é do 6º ano, e vamos ver o que ela guardou. Então, são os laboratórios que se faz, né? São laboratórios feitos. Compreender, comparar, ordenar frações associada a ideias diversas das partes de inteiro e resultado da divisão, identificando frações equivalentes. Aqui é para ele ler, e as partes pintadas podem ser representadas nessa ordem pelos números, então para ver se ele vê realmente a parte do todo aí. Vai ter essa habilidade aqui, essa habilidade é uma habilidade que está no 2º bimestre. Ela é essencial, ela é do 6º ano, mas ela é essencial para o 7º ano, e ela é contemplada no 2º bimestre do 7º ano, então ela é contemplada agora no volume 2. Ah, Inês, mas o aluno não viu. Pois é, através esse exercício, dessa questão que aqui está, dessa questão, veja o que o aluno faz nessa questão. De repente, o que ele fizer vai te dar já um sinal a hora que você estiver trabalhando essa habilidade lá no Aprender Sempre no 7º bimestre, no 7º ano nesse bimestre, você fala, puxa, meus alunos na prova eles fizeram e apresentaram dificuldade. Então, realmente, essa habilidade eu preciso tomar um cuidadinho muito grande. Não, eles fizeram, todos que fizeram, então você já sabe que é uma habilidade, apesar de ser essencial, ela já está mais tranquila para os seus alunos. Então, também serve como esse termômetro. Então, essa habilidade, ela é do 6º ano, mas ela está no Aprender Sempre, nesse volume 2, tá? Carlos é eletricista e verificou que precisa comprar fios elétricos para fazer concertos em uma casa. Ele preparou uma lista para cada cômodo da casa, quanto que ele precisa em cada cômodo da casa e quanto que ele deve comprar ao todo. Vocês notam que é um probleminha que trabalha com grandeza de comprimento, né? E sem uso de fórmulas nenhuma, ele quer que você... E ele está relacionando, você viu? Ele relaciona, realmente isso aí é algo que é usado, né? Eu preciso comprar tantos centímetros para cá, 2 metros para cá, mais 2,40 m. É importante que isso, para nós, como cidadão, começarmos a aprender. Então, é uma soma, onde ele vai somar tudo, ele vai transformar tudo isso, como a resposta está em metro, ele vai transformar esse 70 centímetros como 0,70 do metros, os 60 centímetros como 0,60, para que ele possa fazer essa adição. Então, é um exercício que não traz muito segredo, cuja alternativa resposta seria A. Aí nós vamos trabalhar algumas habilidades essenciais contempladas no 8º ano. No 8º ano, essa habilidade aqui, geometria, você nota que a geometria foi bem contemplada, né? Então, ela é uma habilidade que estava no Aprender Sempre, volume 1, né? 1º bimestre. Construir e utilizando instrumentos de desenho para fazer polígonos regulares, entender o que é uma mediatriz, como é uma bissetriz. É importante mesmo eles saberem isso. Ele dá um desenho e ele traça, ele faz para fazer, o Antônio desenhou um triângulo, em seguida determinou o ponto médio. Isso dá para fazer. Gente, faça um triângulo, faça um ponto médio. Como que você achou o ponto médio abaixo? Ó, se alguém fez lá medindo, né, 6 centímetros, sem falar que o ponto médio é 3, legal. Ele já sabe que quer dizer ponto médio da base, por exemplo, né? Agora, se aquele que fez qualquer medida, e agora? Como você vai achar o ponto médio? Teria que usar o compasso para achar isso, né?
Em seguida, ele determinou o ponto médio e, a partir desse ponto médio, ele traçou uma reta perpendicular. O que é uma reta perpendicular? E aí ele pergunta qual é o nome que essa reta recebe em relação a RE. É importante, hein? RQ, certo? Porque se fosse aqui, se fosse perpendicular, seria em relação a PQ, né? E ele quer saber se isso aí chama como? O que é isso? Isso é uma bissetriz, isso é uma mediatriz, o que chama isso, né? Então, ele está dividindo o lado ao meio, e quando ele divide esse lado ao meio, por esse ponto, ele traça uma perpendicular, e isso é chamado de mediatriz, né? Aí, outro exercício, ele, em cima disso, ele faz passo a passo uma construção. Então, eu vejo que é importante a gente entender esse passo a passo e elaborarmos uma maneira de como que eu posso falar para ele fazer esse passo a passo. Agora, se essa criança nunca teve oportunidade de pegar um compasso, ele não vai saber que é a ponta seca do compasso, ele não, começa a ficar meio difícil, né, gente? Então, é importante esse contato com o material. A Inês, agora é impossível. Não discordo de você, mas não, oportunidade de fazer. Aí ele faz uma construção, ele acha metade, né? Ele acha o centro aqui, depois ele faz uma marquinha aqui e aqui, e acha metade disso daqui. Quando ele acha, lembrando que isso é 90, ele achou a metade, então ele achou 45. Tem que fazer passo a passo, ler passo a passo, para chegar a essa brilhante conclusão, né? Mas é importante, não é olhar e falar, eu acho que é de 45, tá? Acho que não é bem assim. Novamente, olha, a questão 12 explora essa habilidade também, e aqui ele trabalha com. É importante que essa criança veja que quando ele fez a outra circunferência, foi em cima de um ponto da primeira. Olha, então, este ponto e este ponto aqui, né? Aqui, se eu traçar, vai dar passar exatamente perpendicular, vai dividir, né, a distância dessas duas aqui, exatamente os dois centros na metade. Ora, aí o que ele fez aqui? Ele fecha aqui, tem aquele ponto, não tem? Então, essa distância aqui, deixa eu pôr um laser aqui, que vai ficar melhor. Essa distância, não gostei. Sai daí. Então, vamos lá. Ele chega aqui, você concorda? Olha o centro em P. Se o centro for em P e eu vier até aqui, esse não é o raio dessa primeira circunferência? Se eu ponho o centro em P e subo até aqui, ele sai do centro e vai até um ponto dessa circunferência. Então, também é raio, né? E se eu pego agora? Muito bem. Então, até aí eu já fiz isso, que são esse e esse. Aí ele pergunta, quanto que vale esse ângulo? Certo? Quanto vale esse ângulo? Ah, muito bom. Mas o que eu noto também é que tanto a primeira circunferência como a segunda circunferência, elas possuem o mesmo raio. E se ela possui o mesmo raio, quando eu traço daqui até aqui, ele é o raio da segunda circunferência, que é igual ao raio da primeira. Conclusão, esses três lados. Então, esse é um triângulo equilátero, e o triângulo equilátero é formado por três ângulos de 60 graus. No oitavo ano, situações, problemas de contagem. Ah, então é no oitavo ano que a gente já fala em princípio multiplicativo da contagem. É essencial do oitavo ano, mas não foi contemplada no Aprender Sempre. E aí sim que já entra, né? Mas também, se quiser fazer com estratégias diversas, faça. Tanto é que aqui ele fala 7 sanduíches, 7 sucos, 5 sobremesa. Faz o produto aí, né? Não vamos gastar, investir tempo. Quando ele aqui, ela faz o quê? É uma festa de aniversário, ela vai encomendar bolo,
o bolo tem 2 tipos de formato, ela vai ter a opção de cobertura e recheio. Então, também aí não tem segredo. Agora, é importante ver é que essa habilidade, ela é contemplada pelo princípio multiplicativo, mas também contemplada, tá vendo? Pela árvore. Então, é uma outra estratégia. E aqui eu posso falar 1 × 3 × 4 também. Essas coisas têm que estar ligadas na minha cabeça, né? Outros fazem, aqui tem 4, aqui sai 4, aqui sai 4, que também é uma estratégia. Então, aí é o princípio multiplicativo. Aqui, né, gente, seria 4 × 3, 12. Essa outra habilidade, resolver elaborar situações, problemas, relação entre potenciação e radiciação. É uma habilidade que foi contemplada no Aprender Sempre, e ele observa isso em números com radicais, e ele quer escrever na forma, a representação correspondência radical, agora com forma de potência, e eu expoente sobre índice, né, que vocês, não sei como que vocês passaram isso, como que vocês transmitiram, mas é expoente sobre índice, tá aí, então a resposta também sem muito segredo, né. Essa outra expressão já é uma coisinha muito mais legal. Alguns fazem 8 × 27, outro, eu pensaria, como é produto, eu posso colocar uma raiz. Então, daqui sai 2 e daqui sai 3, né? Porque raiz cúbica de 27 é 3, raiz cúbica de 8 é 3. Então, 2 e 3, 6. E raiz quadrada de 64 é 8, que vai me dar o meu 14. Uma outra habilidade, demonstrar a propriedade quadrilátero por meio da identificação da congruência de triângulos. Ela é essencial no 8º ano, mas não foi contemplada, tá? Então, a propriedade de quadriláteros, quando eu vejo isso, eu lembro de tudo que eu já trabalhei com vocês nos outros comentários lá, né? Então, novamente, um exercício desse, o professor desenhou na lousa aquilo para eles, e aí eu tenho que começar a ler tudinho, né? O que o professor... Então, quando eu falo foi construído, ele falou um ângulo alfa e beta, esse ângulo é diferente desse. Opa, então esses 2 ângulos aqui e esses 2 ângulos aqui, se eu somar isso aqui, eles não são... Vai dar 2 somas diferentes, certo? Por quê? Aí ele pergunta se o quadrilátero é um quadrado. Para ser quadrado... O que teria que ser? 90, mas eu sei que a soma desses 2 é diferente da soma desses 2, então não pode ser um quadrado, né? Que mais que ele fala? Eu estou vendo pelos ângulos, que mais que ele falou? E que os triângulos formados formados pelos vértices e pelo centro fossem congruentes. Ah, então ele está falando que esses triângulos são congruentes. O que quer dizer triângulos congruentes? Então, a medida deste lado é igual à medida deste lado, assim como essa pertence aos 2 e essa pertence aos 2. São iguais. Então, essa medida é igual a essa medida. Então, esse pertence aos 2. Essa medida é igual a essa medida. Quem que possui 4 medidas? Os lados possuem a mesma medida, porém os ângulos não são 90 graus, que a gente já viu, então eu já posso afirmar que esse quadrado é um losango. Então, eu vou ter que ler bem isso aí, né? E as diagonais, elas são perpendiculares? Ora, se elas não fossem, se esse lado é esse é esse ângulo que eles formam é um ângulo de 90, então elas são perpendiculares. Então, é para estudar um pouquinho das propriedades de quadrilátero que você passou. Agora, ele pergunta se as diagonais são congruentes. Ó, se os ângulos não têm o mesmo tamanho, ele está mais achatado, né? Ou mais largo, aqui mais e aqui menos. Então, as diagonais não são congruentes. Se ele saiba o que é congruente, né? Então, a gente tem aí como alternativa do exercício 9 a letra que não parece aí, né? Mas é o 2 e o 3 que estão corretos. Letra C. Vamos lá. Aqui, novamente, é um outro tipo de desenho, fez uma nova construção, onde o alfa e o beta está bem escrito ali. Alfa e beta, não, alfa e teta são diferentes, né? E aí ele começa também a tirar umas conclusões, então tem que passar com muita delicadeza, muito devagar,
tirando, dobrando um em cima do outro. Será que se eu dobrar um em cima do outro vai dar certo? Não, porque os ângulos são diferentes, né? Então, para ver sobre isso, pergunta se os triângulos são equiláteros, triângulos. Então, comece a ler tudo, e por que que não é, por que que é. Isso é uma análise, após analisar, é algo que tem que tomar muito cuidado. Outro do sétimo ano, que foi desenvolvida no sétimo ano, do Aprender Sempre, situações, problemas que envolvem porcentagem, como acréscimos, decréscimos. Paula foi a uma loja, comprou um ventilador, estava sendo vendido por R$ 140, mas ela ganhou um desconto de 40% nesse produto. Quanto reais for o desconto, também estratégias diversas, usa bem aí, se ela sabe, é bem tranquilo, né? Porque o que é 10%, né? 10%, que é a mesma coisa que o que? 10 sobre 100, um décimo. Dividir em 10, 140 e pegar um pedaço. Então, cada pedacinho é R$ 14. Então, R$ 14 seria o quê? 10%. Ela teve 4 desse que foi feito em desconto, né? Portanto, a gente vai ter o 56, letra C. Esse comprou uma bicicleta por 1.300 e ele pôs um monte de badulac lá, né, na bicicleta, e teve 15% ficou 15% mais cara. Ele quer saber quanto ele pagou. Então, aqui ele não quer saber só a porcentagem, mas ele quer que a porcentagem esteja agrupada no valor. Então, notem que a habilidade é aquela, e ela foi contemplada uma vez com porcentagem, uma vez o preço total, essas coisas que a gente está sempre vendo, né? Se 10% é 130, a metade de 10% é 65, certo? Então, eu vou ter um acréscimo aí de 195, que vai me dar a alternativa C. Esse outro, habilidade, variação de proporcionalidade direta e inversa, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. Eu gosto de trabalhar essas coisas de proporcionalidade sem sentença algébrica, mas vamos ver o que a gente faria nisso aqui. Estratégia. Estava no Aprender Sempre, lá foi contemplado do sétimo ano. Uma fábrica de tijolo possui 3 prensas com a mesma capacidade de produção. Essas prensas produzem um lote com tijolos em 6 horas. Então, tem 3 prensas que trabalham juntas, durante 6 horas elas fazem um lote de tijolo. Certo dia, uma dessas prensas foi desligada para manutenção e o lote foi produzido pelas prensas restantes. Quantas horas a mais cada uma dessas? Pois é. Cuidado. Se você for colocar, cadê você aqui mesmo? Não tá tá ali, achei. Se você falar que 3 prensas juntas fazem um lote em 6 horas, ele quer saber 2 prensas farão lote em quantas horas. Tudo que eu não gosto, tá, gente? Então, se eu diminuo o número de prensas, eu tenho que trabalhar mais horas. E se eu fizer isso, então, é que ele falou que é utilizando sentença algébrica para expressar. Eu não. Aqui eu tenho que isso, é isso, né? Inverte, coisa assim que se fala. Então, 2x é igual a 18, x é igual a 9. Muito bem, olha que lindo, 9. Tem 9, eu ponho 9 eu erro. Por quê? Porque ele fala quantas horas a mais cada uma dessa prensa vai trabalhar. Ela não trabalha 9. Ela vai trabalhar 9, então ela vai trabalhar 3 horas a mais, né? Então, muito cuidado. Se o aluno pôs 9 e a resposta era 3, por que que ele pôs 9? Será que ele fez isso? Então, veja, Inês, já que você abomina tanto isso, o que que você faria? Olha, se 3 prensas trabalham 6 horas, se uma prensa sai fora do lugar, não tá? As outras 2 prensas têm que dar conta de 6 horas daquela que ela não fez nada. Não é? Se aquela saiu, 6 horas dela foi trabalhar. Então eu pego 3 horas, uma trabalha 3 horas para aquela que saiu, e a outra trabalha 3 horas para aquela que saiu.
Essa habilidade, resolver elaborar situações, problemas envolvendo o cálculo de porcentagem, é essencial e não está no aprender sempre. Está aí para vocês. Opa, passei, mas está aí para vocês. Só que essa, olha só, ela fala que ela pagou 120, agora essa mochila estava com R$ 12 a menos. Então, ele não quer saber, ele não falou que tinha um desconto de tanto, falou que deu R$ 12. E o que R$ 12 é de 120, né? Que é os 10%. Uma escola, quando foi inaugurada, tinha 160 alunos, um ano depois ela tinha 320 alunos, aumentou 160. Então, ela aumentou tanto que ela tinha, ela aumentou 100%. Essa habilidade do 7º ano, ela está como essencial no 3º bimestre do 8º ano do Aprender Sempre. Significa o quê? Que essa habilidade aí do 7º ano, ela não estava no nosso Aprender Sempre, nem nas habilidades. Ela é do 7º ano, sim, e ela está nas habilidades do 8º ano, mas ela só vai ser contemplada no 3º bimestre. Então, novamente, é aquele esquema. Se ela vai ser contemplada, se meu aluno resolver esse exercício, quando eu estiver lá no 3º bimestre, que eu for trabalhar com essa habilidade, eu sei que ele já tem condição, posso ir mais depressa um pouco. Se eu vi que nesse exercício ele realmente foi danadinho, assim, danadinho, não foi muito feliz, então quando eu estiver no 3º bimestre, eu sei que eu tenho que dar uma atenção muito especial, tá? Então, que sirva para isso. Aí ele fala do modelo de caixa de isopor e ele pergunta qual é a medida da capacidade. Tem que saber que medida de capacidade é o volume, né? Capacidade é o volume interno que aqui tem. Basta ele fazer produtos e lembrar que centímetro é cubo, né? Então, se ele fizer o produto dessas três, cadê? Desses três, o 60, o 30 e o 25, eu vou ter a letra D, tá? A questão 16, essa questão é do 9º ano. Então, o 9º ano está cobrando essa habilidade. Então, essa habilidade, ela está essencial. Ela falou lá no 8º ano que ela é essencial. E no 9º ano, ela mostra na avaliação, na AP do 9º ano, ela caiu, tá? Essa habilidade. Uma escola de natação, ele fala as profundidades da piscina e quer saber quantos metros cúbicos de água cai. Então, foram duas questões que não teve muito assim, porque essa em centímetro e a resposta foi em centímetro cúbico. Essa em metro, a resposta foi em metro cúbico. Você pode fazer neste momento aqui, se você vê que seus alunos tiveram grande facilidade de fazer, quando estiver lá no 3º bimestre, você já começa a explorar isso aqui, transformando a resposta para litro, né? Transformando a resposta para metro cúbico, pondo um pouquinho a mais. As questões de 16 a 20 do 8º ano são todas habilidades do 5º ano, certo? Depois tinha mais algumas questões. Essa aqui, no 8º ano, é uma habilidade do 7º ano e ela vai ser contemplada no 4º bimestre do 7º ano como habilidade essencial. Então, aqui no 8º ano, esse aluno não passou, né, pelas habilidades do 7º ano e também nem chegou a essa habilidade que é do 4º bimestre, mas é importante que no 8º ano ele saiba planejar e realizar experimentos aleatórios ou simulações que envolvem cálculo ou probabilidade estimativa por meio de frequências de ocorrência. Laura montou sacolinha surpresa para distribuir aos seus convidados sua festa. Em cada sacolinha, ela colocou vários doces e um apito colorido. Ela montou 8 sacolinhas com apitos amarelos, 5 com verde, 4 com apitos azuis e 3 com apitos vermelhos. A pessoa vai lá no meio de todas as sacolinhas feitas e tira uma e qual a probabilidade que ela pegue essa sacolinha seja de apito cor vermelha. 9º ano também foi contemplada. Aqui tem a primeira habilidade que está no Aprender Sempre. Reconhecer uma vez fixada uma unidade
comprimento, existe segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por um número racional. Tá, vamos lá o que ele trouxe. Ah, tá. Observe o número apresentado no quadro abaixo. Esse exercício, ele tem que saber que isso aqui é intervalo. Lembrar que é do menor para o maior, então 1 inteiro e 8 décimos. Negativos é menor que 1 inteiro e 7 décimos negativo, né? É interessante ver isso. E aqui, bom, se é negativo, essa última aqui não vai estar na brincadeira, porque ele falou positivo, né? E agora? Como fazer isso? A única coisa que esse aluno pode ajudar ele é saber que raiz de 4 é 2, e saber que raiz de 9 é 3, e o 6 está mais perto do 4 do que do 9, então, né, e com certeza ele vai ser 2, então o raiz de 6, ele está aqui nesse meio, está mais perto do 4, então se ele está mais perto do 4, gente, eu já chego à conclusão que ele é menor do que 2,5, né? Não sei se dá isso para você ver, 2,5 que é o 6,25. Então, se ele vê que o 6 é mais perto do 4, ele é um pouquinho menor que 2,5. Então, eu vou tentar o 2,4 vezes 2,4 e vou tentar o 2,3 vezes 2,3, né? Se eu fizer 2,3 vezes 2,3, dá 5,29, 2,4 vezes 2,4. Se eu fizer essa aqui, isso aqui vai me dar 5,96. Então, eu sei que a raiz de 6, ele negativa, vamos pensar negativa, né? Dividido por 2, ela vai ser 2,4 mais alguma coisinha dividido por 2, que vai me dar metade de 2,4 mais alguma coisinha. Então, eu sei que a minha raiz de 6 dividido por 2 dá menos 1,2 e mais alguma coisinha. Aí, esse exercício eu achei ele bem danadinho, sim, tá? Requer muita calma para fazer, né? Eu tenho aqui o menos 1,2, só que esse número que eu tenho, ele é menos 1,2 e pouquinho. Ele está para a direita ou para a esquerda, então ele está para cá, né, gente? Porque ele é menos 1,2. Se fosse menos 1,3, o menos 1,3 estaria onde? O menos 1,3 não está aqui? Então, esse número está por aqui. Aí, já pus a resposta, né? Então, esse número está entre quem? A letra B, menos 1,3 a menos 1,2. Então, é muito importante. Eu achei um exercício bem danadinho, não sei não. Veja aí se o aluno colocou isso, por que que ele colocou isso? Eu fico meio no chute ali preocupada, tá? E se não colocou isso, por que também não colocou, né? Esse aqui é um trapézio, ele quer que você olhe nessa figura e qual lado tem um número irracional. Se a pessoa olha aqui em cima, ele já fala P, que? Porque raiz é irracional, não é bem isso. Esse me dá 5 e a raiz de 20. E muito cuidado quando lê os lados. Aqui o lado é RS, que não está nem aqui na resposta, porque a alternativa é a D. Outra habilidade, resolver e elaborar situações, problemas que possam ser representados por sistema de equação com duas incógnitas. Está lá no Aprender Sempre. Também é um exercício bem tranquilo se ele tem um pouquinho de noção, né? A soma da idade de Paulo e Cristina é 34, então a soma tem que dar 34, não o produto. Essa eu já jogo fora. A idade de Saulo corresponde ao triplo da idade de Cristina. Ah, se Saulo for Y, é o triplo. Opa, essa não é porque não falou triplo. Essa é triplo. Mas eu não acabei. Mais 2. Então, eu tenho que ler com muita calma tudo isso e a gente chega à brilhante conclusão, que é a letra C. Com muita calma, sempre o porquê. Este exercício, ele deu duas equações e ele fala qual é a solução do sistema. Então,
não há necessidade de ninguém resolver nada, que a solução do sistema é um ponto que pertence às duas ao mesmo tempo, e esse ponto é o ponto P, né? Então, não tem muita coisa, mas pegar a essência, o que é a interseção de duas retas. Essa que é a essência, é um ponto comum que está nas duas, é o único ponto comum que estará nessas duas retas, de eternidade a eternidade, é o ponto P. André e Bruno foram a uma lanchonete e compraram lanches e sorvetes iguais. Bruno comprou 2 lanches e um sorvete e pagou 21. Já André comprou 3 lanches e 2 sorvetes, pagando 33, né? Então, se um comprou 2 lanches mais um sorvete, pagou 21. O outro pagou 3 lanches mais 2 sorvetes, pagou 33. Bom, vou fazer por adição. Se eu quero saber o preço de cada lanche, suma com o sorvete da vida, né, gente? Certo? Então, é o que você faz, que a gente fala assim. Aí você fala, vou multiplicar por 2. Mas se você multiplica o primeiro membro por 2, tudo que você faz no primeiro, faz no segundo. Se você multiplica o primeiro por menos 2, tudo que você faz no primeiro, você faz no segundo. Veja como as habilidades que nós usamos, nós utilizamos ela dentro do nosso cotidiano, né? E a gente às vezes nem liga que aquilo era uma habilidade, tá? Então, o exercício 10, o preço de cada lanche é de R$ 9. Ela é essencial e não, mas tá voando. Ela é essencial e não está no aprender sempre, tá, gente? Aí fala assim, identificar e calcular relações de proporcionalidade pelo teorema de Tales, né? Então, aí eu acredito que às vezes teoremas, coisas que eles põem formulinha, tudo, né? Mas é importante que eles leiam que PQ, RS, TV são retas paralelas. Isso é muito importante, tá? Ela é essencial e não foi contemplado ainda no 9º ano. Não está nas essenciais do primeiro bimestre, né? Então, de repente, nem foi contemplado. Então, quando ele faz isso, também não tem segredo, né? 5 quartos e x, 5 quartos, eu já falei 5 quartos, né? X sextos, tá? Já multipliquei tudo por 10 por conta. E aí, de acordo, ele quer saber o valor de RT nesse exercício 3, cuja resposta vai dar 0,75, tá bom? A alternativa é a D. Novamente, Tales aqui, só que o Tales aqui é tudo para tudo. Não é assim que fala, né? Segmentos. Então, se você trabalhou e ele quer saber exatamente quanto vai medir toda essa plaquetinha aqui, né? Olha o que eu disse para vocês. A soma 6, 10. Tá vendo? Então, eles fazem, ó, 6 com 4, 10, para fazer uma soma mais fácil. Porque a habilidade não é se ele sabe fazer conta para se perder, mas se ele demonstra a propriedade de desenvolver a habilidade, né? Legal, então é um exercício também que acho que não tem muito segredo para ser feito, gira mais em cima de conta, esse é o exercício 9, a resposta é 150. Quando chega nessa aqui, eu tenho uma habilidade do 6º ano, que está no Aprender Sempre, no volume 1, que vocês trabalharam no 9º ano. Observe esse número racional, e ele quer saber qual a representação decimal. 3/4 é uma coisa que marca muito para mim, né? 3/4 não é o nosso... De 4, você pegar 3 partes, você pega 75% do total, que é o 0,75, né? Ou ele vai fazer a conta, ou ele pega o 3/4, como ele está em decimal, né, gente? Ele vai pegar 3 partes de 4. Se ele vai pegar 3 partes de 4, e isso está em decimal, eu vou pensar, então, tá vendo, decimal, mas só que tá, não é tudo uma divisão por 100? Então, se isso aqui fosse 100 e eu pegasse 3 partes, eu ia pegar 75 de 100, que é o 75%, que é os 75 centésimos, né? Essa habilidade também estava no Aprender Sempre, e ele dá uma equação, né, de uma reta, e quer saber qual que é o gráfico. Várias coisas podem ser feitas, né?
eu posso pensar o ponto 2, 0, e o ponto, se eu puser 2 aqui e 0 aqui, 4 menos 6 dá 0? Não, então não pode ser. Eu posso pensar o ponto 3, 0. Se eu puser 3 aqui, 0 aqui, 6 menos 6 deu 0. Opa, parece que deu certo. Mas teste o outro ponto, que o ponto é o ponto 0 e 2. Então, esse é 0 e isso é 2. Menos 2, né? Então, eu vou ter mais 6, menos 6 dá 0. Então, associar uma equação da reta no plano cartesiano, é checar se os pontos, né, pertencem à reta, com muito cuidado para não ter tipos de erro. Novamente, uma outra reta é o gráfico, considera a equação linear. Se ele sabe que a palavra linear significa linha, ele não vai falar essas coisas aqui. Ah, isso aqui é linha, mas aqui eu tenho 4 linhas. E eu tenho uma equação. Aqui é uma equação aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. E eu tenho uma equação. Então, se ele souber o segredo, que quer dizer linear. De repente, a gente passa equação linear, linear, equação da reta. Gente, linear lembra o quê, né? Essa habilidade, condições necessárias suficientes para que 2 triângulos sejam semelhantes, ela é essencial, mas ela não foi contemplada no aprender sempre. Aí ele dá um triângulo, a gente já trabalhou também isso na outra, e quando que 2 triângulos são semelhantes, né, que tem os seus lados correspondentes proporcionais. Aí a gente já fica bem tranquilo para responder. Envolve razão entre 2 grandezas de espécie diferente, como velocidade e densidade demográfica. Está no aprender sempre, foi contemplada. A velocidade média de um deslocamento, a velocidade média de um deslocamento é calculada a partir da razão entre a distância e o tempo gasto. Um carro percorre um trajeto de 100 km em 2 horas e meia. Qual foi a velocidade média em quilômetros por hora desse carro? Então, tudo fala assim, né? Como que é o hábito da gente. Quando eu falo, se ele é 100 quilômetros em 2 horas e meia, se ele tivesse feito isso em 2 horas, ele tinha andado 50 quilômetros por hora, né? Certo? Se foi 2 horas e meia, ele andou 40 quilômetros por hora. Uma hora ele andou 40, outra hora ele andou 40 e outra hora ele andou a metade, né? Que me deu o 100. Então, quando eu vejo isso, eu já penso, depois que eu vou ler o que ele perguntou. Mas se ele fizer quilômetros por hora, 100 por 2,5, também não vai ter segredo de ele achar esse 40 quilômetros por hora, né? É bem tranquilo ele fazer, desde que ele entenda o enunciado. Uma habilidade do 6º ano, que foi contemplada no 9º e pelo aprender sempre, aonde os números racionais expressos na forma fracionária, estabelecer relações relacionados na reta. Então, reta também é aquilo que está como que a gente fala? A pedra no calcanhar de Aquiles, há muitos anos que está aí, né? Só que aqui eu tenho, assim, ó, muito cuidado, tá, gente? Como esse P está em destaque, dá a impressão que eu estou em relação a... Não, mas 2/6 não é em relação a P, 2/6 é em relação ao inteiro. Então, o inteiro que está dividido em 6 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então aqui seria o meu 3/6, né? Essas observações que seria legal. Essa habilidade aqui, ela é do 7º ano, ela caiu nessa avaliação do 9º ano, ela não está considerada, ela é do currículo em ação do 7º ano, ela não é considerada essencial. Eu olhei todas as habilidades essenciais, ela não é essencial, não é considerada essencial em nenhum ano, mas se ela está aí, alguma coisa está se observando e vendo, né? Comparar e ordenar números inteiros, incluindo o histórico e associá-lo aos pontos da reta. Novamente, que eu falei, calcanhar, a pedra no calcanhar de Aquiles, né? Na reta numérica, as marcações consecutivas determinam segmentos de reta. Então, ele tem que observar que essa reta, ela está aumentando, e ela está aumentando de quanto? Eu vou atrapalhar com esses números. Bom, vamos ver. Aqui ela deu 2 pulos e andou 26, então cada pulo vale 3. Ela está aumentando, né? Ela está aumentando de 13 em 13. Aí eu teria que aumentar 13 aqui.
Então, menos 52 mais 13, tá? Então, ele teria que ler, enxergar, para ele ver que dá o menos 39. Essa habilidade, essa situação, problema que vai aparecer, ela contempla uma habilidade do 7º ano, que é essencial no 7º ano, mas ela foi contemplada no 9º ano, tá? Que é observar a figura e ver uma figura simétrica em relação ao eixo Y, tá? Então, simetria nós já trabalhamos também em outros momentos, e qual que é a simétrica em relação ao Y. Essa habilidade, a do 7º ano, ela é contemplada como essencial no 8º ano. Então, ela é levantada como essencial no 8º ano do aprender sempre no 4º bimestre, que vai ser, né? É uma habilidade, então, do 7º ano, que está vendo como que o 9º ano trabalharia com essa habilidade. Essa habilidade que é do 7º ano, que está sendo contemplada, será contemplada no aprender sempre, 4º bimestre do 7º ano. Então, o 9º ano está verificando se essa habilidade está, mas é uma habilidade anterior. Eu achei que a parte do 6º ano que eu achei mais trabalhoso, mais assim, mais cuidado. Depois esses aqui já estão mais, eu estou achando mais tranquilos. Um exercício do 9º ano contemplado no aprender sempre, que é localizar, reconhecer o irracional e estimar a sua localização. Aonde está o raiz de 11? Raiz de 9, que é 3, e menor que raiz de 16, que é 4. Então, eu sei que esse número é maior que 3 e menor que 4. E o único que eu tenho maior que 3 e menor que 4 é a letra A. Não tem muito segredo para se falar nesse exercício, desde que ele tenha noção que é o que é uma raiz, tá? Gente, lembre sempre assim, tudo que eu puder colaborar com vocês, vocês podem contar comigo, que eu estou aqui para colaborar com vocês em tudo que for possível, né? Espero esse passeio que demorou um pouquinho mais do que as nossas 2 ATPCs possam ter colaborado, ter ajudado, e mande suas anotações, suas observações, porque aqui a gente fala sozinha, cachorro late, passa o homem do ovo na rua e acontece tudo. Então, às vezes, a tua atenção dá uma para lá e para cá, né? Então, é isso aí. Nesse tempo, a gente está em casa e em casa acontece, é a vida, minha e sua, acho que acontece com todos nós. Estamos aí para o que der e vier, liguem. Se precisarem do meu telefone, mandem e-mail, passo o telefone para vocês. Podemos fazer no WhatsApp, podemos fazer tudo para que a gente possa, juntos, né, sempre juntos, crescer, tá? Agradeço imensamente a vocês e tenham uma feliz e santa semana. Beijo, gente. Fica com Jesus. Tchau, tchau.